Oi, oi, maninhos e maninhas, tudo bem, gente? Gente, hoje nós vamos tratar do terceiro pilar da nossa preparação de base, que é basicamente composto pela resolução de questões. Gente, a resolução de questões, ela demorou muito para entrar no meu dia a dia. Era maçante, era a segunda coisa que eu menos gostava, assim, tá bem pareado, na verdade. Informativo e questões era uma coisa que eu odiava fazer, porque eu sentia que eu não evoluía, eu sempre não sabia do que estava tratando a questão. E aqui eu ia sofrendo fazer as questões. Então eu preferia ler os PDFs, que era algo cômodo, era algo que eu já tinha um traquejo de fazer, e as questões eu ia deixando de lado. E eu estava dando um tiro no meu próprio pé quando quando fiz isso na minha preparação. E quando eu efetivamente aprendi a estudar, e quando eu disse, não, eu preciso ter uma constância nas questões, e descobri um método de fazer com que as questões não fossem tão maçantes, aí sim eu comecei a ter êxito, comecei a ser aprovada, porque questão é, sim, necessária para a nossa aprovação, tá? Então, nós vamos tratar das questões hoje. Eu vou abrir a nossa tábua de cronogramas para a gente fazer mais uma linha na nossa tábua de cronogramas para poder colocar as questões nessa tábua, tá bom? Vamos lá, eu vou dividir minha tela com vocês. Estamos com a nossa tábua de cronogramas. Eu já coloquei aqui a linha das questões, ó. Ela tá bem aqui. E eu fazia assim, gente. As minhas metas de questões eram metas temporais. O que que é isso? Eu botava o cronômetrozinho, ó. Vinha aqui no. Quem tem computador de Windows vai poder acompanhar em tempo real. Vem aqui, aí vem aqui em temporizador. Faz o seu temporizadorzinho. Esses aqui são os meus favoritos já. Mas aí você pode fazer, ó, 30 minutinhos, salvar o seu cronômetro. E aqui, ó, cronômetro de 30 minutos para você colocar do ladinho da sua tela enquanto você faz as questões no seu site de questões favorito, tá? Esse cronômetro aqui era o que dizia que eu ia começar a fazer questões. Não era número mínimo de questões. Essa história aí de que, você tem que fazer 40 questões por dia, 30 questões por dia para ser aprovado. Meu amor, se isso funcionou para você, para mim, nunca funcionaria, porque eu jamais fiz 40 questões por dia na minha preparação. No máximo, eu fazia simulados, a gente vai falar dos simulados nos finais de semana, inclusive hoje, porque hoje é o dia das questões e simulado é questão. Mas assim, nunca fiz questões durante a semana, 40 questões. Já vi gente falando que tem que fazer 30, 40, 50 questões por dia. Eu ia morrer se eu fizesse isso. Então, assim, era maçante, era sofrido pra mim. Então, a forma que eu encontrei para deixar menos maçante fazer questões era metas temporais, colocar o cronômetro para correr, fazer a questão, corrigir a questão, fazer meu caderno de erros, fazer a próxima questão e assim eu ia fazendo. Mas sempre com o cronômetro ligado. Então, se batesse o cronômetro com duas questões, finalizava com duas questões. Se batesse o cronômetro com 10 questões, ótimo. Mas não tinha uma obrigatoriedade de ter um número mínimo de questões por dia. O importante era estar fazendo a questão e estar otimizando a utilização das questões para minha preparação, tá bom? Então, assim, eu dividi as questões. Lembrando, gente, também, essa meta de questões é a meta de questões aleatória. Ela é a voltada para fazer questões. Não tem nada a ver com o assunto que você estudou no dia. Não tem nada a ver com, ai, mas eu li essa parte do Código Penal, eu vou fazer só essa. Não, é colocar a disciplina e segura na mão de Deus e vai, tá? Então, assim, nosso cronograma de 6 horas está aberto aqui. Então, questões, nós tínhamos duas matérias por dia no cronograma de 6 horas. Então, dividia entre segunda-feira penal, processo penal na segunda meta, na terça, constitucional e humanos. Na quarta, administrativo e difusos. Inclusive, vou falar do filtro de difusos para vocês. Vou dividir isso com vocês, que muita gente tem essa dúvida. Thaís, como é que eu vou fazer questão de difuso? Não tem esse filtro no que concursos. A gente vai fazer o filtro juntos. Eu vou mostrar e vocês vão poder aplicar no que concursos. Eu posso até deixar o link desse filtro já pronto na descrição desse vídeo para vocês, para facilitar a vida de vocês. Que era o filtro que eu utilizava para poder estudar difusos. Processo civil, infância, que é o ECA, né? ECA. E aqui na sexta eu intervalava. Eu fazia civil, intervalado com processo penal, execução penal, LEP, intervalado com criminologia. Sábado eu botava as minhas dificuldades, matérias maiores, e nesse caso era penal e civil, tá bom? Então, assim, essa aqui é a minha proposta de cronograma para vocês, ó, para o cronograma de 6 horas. Seguindo a mesma linha, gente. Nós vamos colocar aqui no nosso cronograma de 3 horas, ó. Nesse que a gente só dividiu o tempo. Vamos só colocar aqui 15 minutos, tá? Vai muito do entendimento de vocês, é o que eu falei na lei seca para vocês. Vai muito do que vocês decidirem fazer. E tem esse aqui, que a gente vai ter que pensar um pouquinho, tá? O que a gente pode fazer aqui é fazer igual a gente fez na lei seca, intervalar, tá? Então, pegar 30 minutinhos, intervalar penal e processo penal. Na semana um você faz penal, na semana 2 você faz processo penal. Constitucional e humanos, tá? Administrativo e difusos. Processo civil e ECA, tá? Civil. Aí a gente vai botar uma matéria que ainda não teve, né? Porque aqui o processo penal tá repetido já. Civil e LEP. E aqui. Aí vocês decidem, tá? Se fosse a Thaís com esse cronograma,
como minhas dificuldades eram as simples criminais, eu ia botar penal e processo penal, tá? Porque eu já tenho todas as matérias do cronograma aqui, na linha, intervalada. Então, assim, se é para repetir alguma matéria, eu vou repetir as minhas dificuldades, tá bom? Então, assim, essa é a minha proposta. A gente ainda vai incluir aqui ó, no domingo simulado, ou seja, provas anteriores de defensoria, né? Eles vão da última até. E vão voltando, né? Tipo assim, por exemplo, a última foi a Defensoria do Amazonas e FCC. Então, assim, vão voltando conforme o interesse de vocês. Ah, eu fiz a Defensoria do Amazonas de verdade. Então, volta para a última que você não fez, tá? Então, simulados, você vai fazer 100 questões, tá? Aqui no domingo, vai muito de vocês. Quando eu estava em reta final, eu fazia semanal, tá? Ou seja, toda semana. Mas, quando eu não estava, não tinha edital aberto, fazia quinzenal, tá? Numa quinzena eu fazia simulado, na outra quinzena eu ficava livre para fazer o que eu queria, se eu quisesse descansar, se eu não quisesse e tal. Enfim, quinzenal ou até mesmo mensal, tá? Vai muito da realidade de vocês e o que vocês acham que vocês aguentam. Eu sugiro fortemente fazer simulado, com uma frequência, nem que seja mensal, tá? Porque aí você vai se colocar na situação da prova, fazendo as 100 questões, vendo o percentual de acerto, que é ali que você vai ver, tô competitivo? O competitivo, eu só media pela quantidade de acertos que eu fazia no simulado. Não tem nada a ver com as questões da semana, tá? Mesma coisa aqui no de 3 horas. Infelizmente, gente, em média, o simulado vai durar 5 horas, tá? Então, assim, e eu sugiro até, assim, quem tem dificuldade com tempo de prova, imprima cartão resposta. Joga no Google, gente. Ó, aqui, eu vou mostrar pra vocês. Cartão resposta sem questões. Vocês acham com uma facilidade imensa isso aqui, tá? Não tem grandes BOs, tá? Pra achar cartão resposta, tá? Que vocês conseguem imprimir e treinar também a marcação do cartão resposta, porque ninguém merece, aqui entre nós, perder para tempo de prova, né? Então, vamos lá? Simulado. O simulado vai passar das 3 horas. Eu peço desculpa por isso, gente. Vai passar. Mas é uma concessão que você vai fazer no seu final de semana, nem que seja mensalmente, tá? Mesma coisa aqui. Então, estamos aqui com a nossa tábua de cronograma já com as questões incluídas, as metas de questão. Bom, Thaís, mas tá, tudo bem, tudo bom, mas e aí, como era fazer questões na tua casa? Como era que você executava essas metas de questão? Vamos lá para o que concursos, que era o meu site do coração. Inclusive, recentemente não renovei o que concursos, estou vivendo perigosamente. Mas aqui eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? É, abri a aba das questões do que concursos, selecionava a disciplina, vinha aqui, ó, selecionava aqui a matéria, ó, direito penal. Vamos supor que a gente está na segunda-feira, né? Estamos aqui na segunda-feira. Direito penal, que é a nossa primeira meta. Não seleciono banca, não seleciono instituição, nada disso. Assunto, cargo, defensor, tá? Vamos lá pro cargo defensor público. Tá, Thaís, mas era só o defensor público? Gente, depende muito de como tá o teu que concursos. Porque eu também filtrava as questões não resolvidas. Porque as questões mais recentes, eu tinha feito, né? E chegou um ponto que as questões ficaram tão antigas que não valia mais a pena fazer essas questões. A gente teve 4 provas de defensoria em 2025, então vocês vão ter bastante questão para fazer. E quando vocês começarem a chegar em 22, 21 e tal, já dá uma segurada e inclui juiz, tá? Juiz de direito, promotor de justiça e o ENAM, tá? Ele tá em cargos. Estranho, né? Mas é esse mesmo. Ele não tá em juiz de direito, ele tá em cargos. Aí vocês vêm aqui, ó, em anuladas, vocês tiram as anuladas, as desatualizadas. E agora vocês têm um filtro completo de direito penal. Sem a matéria, esse filtro era o meu filtro comum, era o filtro que eu sempre utilizava, tá? Mas assim, com a matéria já é a direito penal. Aí vocês vão filtrar. E aí, o que que eu fazia para facilitar a minha vida no dia a dia dos estudos? Eu vinha aqui, eu tô usando o Chrome aqui. Eu vinha no favorito e botava direito penal, tá? Então, assim, na próxima vez que eu fosse abrir o que concursos, eu ia logar, ia fazer o meu login. Mas além do meu login, depois que eu fizesse meu login, eu ia clicar nesse meu favorito, porque aí ele ia ter o filtro prontinho para mim. Isso me facilitava demais a vida. Eu sei que tem os filtros do que concursos, tem inimiga digital, gente. Eu nem sei como eu tô gravando essa aula para vocês, mas é, eu criava quando eu achava essas formas de facilitar a minha vida de inimiga do digital, eu, né, eu tentava incluir no meu dia a dia, e essa era uma das minhas táticas para diminuir o tempo fazendo os filtros, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se vocês estão conseguindo ver aqui, tem uma pasta, que é a pasta de questões, de favoritos, e todas as matérias que eu usava, inclusive português, que teve na Defensoria do Rio Grande do Sul, e todas as questões que eu utilizava para poder fazer essas metas de questões, tá? Galerinha, vamos falar do filtro de difusos que eu prometi pra vocês. Gente, vou dividir aqui minha tela, pra gente fazer aqui. Eu vou mostrar pra vocês o meu filtro de difusos. Eu vou colocar ele também na descrição do vídeo, como eu mencionei anteriormente.
Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como era o meu filtro de difusos aqui no que concursos. Galera, então, vocês vão ver que ele é imenso, tá? É normal, tá? Porque o difusos é uma gama gigantesca de assuntos. Às vezes nem tava aqui no meio desses assuntos e era uma questão de difusos lá na prova. Mas assim, essa foi a forma que assim, eu vi em alguns cursos sugeriram esse filtro e com o tempo fui incluindo algumas outras leis. E esse foi o filtro que foi construído para ser um filtro de difusos. Inclusive, sugestão para que concursos fazer um filtro que seja de difusos mesmo, que a gente não precisa fazer essa comunhão de um monte de coisa ao mesmo tempo. Galera, os assuntos são esses daqui, ó. Defesa do consumidor em juízo. Lei 4717 de 65, que é da ação popular. Ações coletivas na defesa do consumidor. Lei 12.016, do Mandado de Segurança. 7347, que é a lei de ACP. 4.504, Estatuto da Terra. Direito de saúde da pessoa idosa. Princípio da função socioambiental da propriedade da reforma agrária. Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso cai pra caramba. Ação popular. Isso, inclusive, é um tema até de ambiental, mas, assim, difusos inclui ambiental, entende? Tá. Ação popular, coisa julgada na defesa do consumidor, a sustentabilidade na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 3.300, que é do mandado de injunção, ação popular, mandado de injunção, mandado de segurança coletiva, mandado de segurança, direito à saúde da pessoa com deficiência, direito ao transporte e à mobilidade, legislação das pessoas com deficiência, decreto 7.612, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, política nacional da pessoa da população em situação de rua, decreto 7.053 de 2009, e lei 13.465, que é a lei da REURB. Os cargos são os mesmos que eu já ensinei pra vocês, né? Delegado de polícia. Na verdade, aqui eu incluí delegado de polícia ainda, mas assim, em regra, sou promotor, juiz e o ENAM, tá bom? Não precisa de grandes coisas, não. Anuladas, desatualizadas, filtra e salva nos teus favoritos, porque depois isso vai ser uma mão na roda pra procurar ver questões de direitos difusos. A gente tá aqui, tá filtrado, né? Todas as questões não resolvidas, e aí a gente começa a fazer as questões. Cadê o cronômetro? Deixa eu abrir aqui o cronômetro pra vocês fingirem que vocês estão fazendo a questão comigo. Aí vem aqui, tá tudo filtrado, tudo bonitinho. Hora de começar, coloca teu VAD ou teu material de lei seca digital do lado, porque ele que vai ser o teu caderno de erros, ele que vai ser o teu melhor amigo, porque ele foi o meu caderno de erros. E se tem uma coisa que eu recomendo fortemente para vocês, é utilizar o teu material de lei seca como caderno de erros. Tá? Eu também usava esses fichários aqui. Se vocês buscarem na Shopee, eu vou colocar também isso no link da bio. Se vocês buscarem na Shopee, é aqueles fichários de card de boy band, de K-pop, pra poder guardar card de boy band. Só que eu usei pra colocar as minhas fichas pautadas. Eu usava essa ficha pautada aqui, que é maiorzinha, tá? É o tamanho. Tem um tamanho menor e um tamanho maior. Eu usava o tamanho maior, que dá certinho nesse ficharinho. E eu vou colocar no link da bio também a ficha pautada que eu usava. Ela tem ela tem uma gramatura mais alta, então ajudava pra eu escrever com as minhas canetas, se eu quisesse fazer com as canetas da Faber-Castell, que são as canetas Fine Pen. Eu gostava demais, porque elas são elas têm essa ponta fininha, e aí ajudava muito. Eu usava elas no Vademecum também, gente, mas assim, eu nunca tive problema com, é, com passar para outra folha. Realmente elas transferem, igual os meus marca-textos, eu também usava marca-texto da Faber. Cadê o meu marca-texto? Vou dar aqui um exemplo do marca-texto rosa, mas usava quase todas as cores, é esse marca-texto da Faber. E, assim, transfere, gente, mas assim, nunca tive problema com isso. Se você tem, sugiro que use lápis de cor aquarelável, é muito legal. Eu usei na minha OAB. E eu usava também para outras coisas, porque vocês vão ver que no estudo de segunda fase, você precisa ter uma gama de cores e uma gama de materiais grande, se você gostar de um marca-texto colorido, de coisas coloridas para lembrar de pontos da matéria. Então, eu usava prioritariamente os marca-textos neon para o meu estudo, e não os lápis de cor que ficavam para outras coisas, para um estudo de segunda fase, para os grupos vulneráveis, principalmente. Enfim, gente, aí deixava tudo preparado aqui, botava o meu cronômetrozinho para rolar, fazia a questão e tal, tananã, e aí, pá, errei. Vamos supor que eu errei aqui. Ó, errei. Beleza. Qual o problema? Aí eu vinha efetivamente para qual era o problema. E aí eu ia alternativa por alternativa ver qual era o problema dessa questão aqui. Falando alternativa por alternativa, utilizando cada alternativa, muitas vezes uma alternativa trata de um assunto, a outra alternativa trata de outro, e de outro, e de outro. Então, numa questão, você tem uma gama de revisão gigantesca. Assim que eu fazia. Tá, marquei a letra B, era a letra C. Então, eu, aqui nesse caso que era VOF, eu tive problema na segunda assertiva e na terceira assertiva, tá? Então, eu ia aqui nos comentários do Guia Concurso, que sempre tem um abençoado que comenta uma alternativa por uma. Então, eu fui, ó, aqui, não tô dizendo como tem um abençoado. Qual é aqui? É o Rodrigo, réu primário, foi condenado pela prática de feminicídio. Eu marquei que era verdadeiro, mas era falso. Tá. Rodrigo, réu primário, tananã. Aí ela explicou. Falsa. Para um condenado por feminicídio, a progressão de regime exige o cumprimento de no mínimo 55% da pena, conforme a Lei 14.994 de 2024. Mudança legislativa. Ótimo.
Aqui a gente não tem exatamente o artigo de lei que fala isso, ela só falou da mudança legislativa. Se você tiver na cabeça, ótimo, mas tem sempre um abençoado que fala, ó, tá vendo aqui, gente, ó, aqui o THG que fala, ó, feminicídio, artigo 112, 6A da LEP. Abrimos a LEP. Tô aqui com o meu material de lei seca, vai pro teu material que tu quiser, o Vadivupt, o Vadivupt que tu vendeu, o Vadinho do RDP, o Vadimecum, que eu recomendo fortemente se você for atualizar. Eu utilizei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu já repeti isso 30 vezes para vocês. Ia lá no meu Vadimecum, achava o artigo 112, 6A. 55% se o apenado for condenado pela prática de feminicídio. Se for primário, vedado o livramento condicional. Então, galera, a gente fazia, pegava o nosso. Eu gostava de usar a caneta vermelha e fazer. Aí eu vou mostrar para vocês nos slides, porque aí vocês conseguem ver com maior facilidade. Deixa eu só abrir aqui para vocês poderem ver direitinho. Ó, tá vendo aqui? Eu fazia esses asteriscos com caneta vermelha. Me perdoem porque eu tô com meus irmãos em casa e de vez em quando vai aparecer um barulho estranho, às vezes são os meus irmãos. Isso aqui mostrando que eu já errei essa questão, eu já errei esse artigo de lei. Para eu, quando eu passasse na lei seca de novo, eu lembrar que eu errei esse artigo de lei de alguma forma. Fiz o meu asterisco. Então, galera, era assim que eu fazia. O relógio continuava correndo. Eu dei uma pausada aqui, mas, gente, o relógio continua correndo. Eu tô aqui abrindo o Vadmecum, fazendo essas marcações, o relógio tá correndo. Eu tô relendo a minha legislação, eu tô revendo, eu tô vendo se foi lei seca, vendo se foi interpretação, se foi o quê. Foi uma jurisprudência? Não, não foi. Aqui é letra de lei. Então, asterisco nos artigos que eu esqueci, segue o baile, tá? Vai pra próxima. Fazia a próxima questão. Vocês estão vendo, eu só usei o VAD até agora. E na maioria das vezes, eu nem abria o meu fichário de erros. Quando que você utilizava, Thaís? Os fichários de erros que você dividia por matéria. Eu deixava, tipo, civil, penal, tudo separadinho. Eu botava um post-itzinho para poder marcar onde estava cada parte da matéria. Quando que eu utilizava os fichários de erros? Aqui eu tenho um exemplo, gente. Tá vendo? Aqui é uma matéria muito teórica, teorias da causalidade. É algo que, assim, apesar de às vezes ter uma ligação com a letra seca da lei, não dá para colocar na legislação. Então, eu usava o fichário para isso, para essas matérias mais doutrinárias, para essas fases mais teóricas da matéria. E aí, assim, eu ia colocando também, deixa eu mostrar para vocês outras aqui, ó, a divisão entre pacto marciano, cláusula comissória, isso cai demais, gente. Eu errava muito isso. Então, coisas que eu via que eu tava, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, aqui, ó, escusas absolutórias, eu errava de bando de asterisco que tinha aqui. Então, eu fazia o post-it aqui, que eu colocava na mesma página da legislação. Inclusive, a dica é, quando vocês forem usar post-it, mesmo que ele tenha a colinha dele, tá? Usem cola de fita. Gente, cola de fita é vida. Ela é praticamente igual o corretivo de fita, mas ela é uma cola. E em vez de corretivo, você passa assim, e é uma colinha. E essa colinha, você vai colocar onde você quiser, na base do post-it, em cima do post-it. Eu gostava muito de comprar esses pacotes aqui de lembretes, ó, que parece post-it, mas não tem cola. Então, assim, não ficava colando em lugares que eu não queria colar. Eu usava a colinha de fita para poder colar exatamente onde eu queria. Por exemplo, aqui, eu colei, botei a colinha de fita bem aqui. E vou falar para vocês, post-it perde cola, mas cola de fita não sai, tá? Então, assim, pode ter certeza que você não vai perder suas anotações. Então, minha dica para vocês é, comprem papéis de lembrete coloridos, né? Para poder mudar as cores, caso vocês queiram colocar vários papéis na mesma página do Vadimeco. E usem cola de fita. Mas, caso, não, eu continuo errando. Continuo errando em um tema teórico, então é um tema que é muito quente, que cai muito. Ia lá pro meu fichário de erros e fazia um mnemônico. Aqui eu tenho o meu mnemônico, a minha forma de lembrar dos prazos prescricionais no Código Penal, algumas palavras-chave aqui sobre prescrição, algumas regrinhas-chave que sempre caíam e eu esquecia demais. Então, eu colocava no meu ficharinho, uma vez que o ficharinho era o que ia para a porta da prova comigo. Era o que eu fazia aquela revisão bem pré-prova, na hora que tinha que estar fresco. Então, eu colocava essas coisas que eu precisava memorizar nos ficharinhos também, além das temáticas teóricas, que aqui eu tenho um exemplo, que é o meu resumo que eu parei durante as minhas questões para fazer o resumo de escolas penais, porque era uma coisa que eu estava errando demais e eu não sabia nem por onde passava. Então eu disse, vou fazer um resuminho para ler na porta da prova. E fiz esse resumo de 3 páginas, com 300 milhões de coisas, mas que me ajudou muito, porque eu comecei a compreender essas teorias, a teoria finalista, a teoria causalista, comecei a lembrar os nomes dos autores, porque eu tinha parado um tempo das minhas questões, fazer esse resumo aqui. Thaís, é melhor tu botar para outro espaço do teu cronograma? Isso? Não, gente, eu usava a questão para revisar. E eu percebi isso depois de um tempo. Porque eu dizia assim, não adianta eu continuar fazendo questões e continuar errando nesse assunto. Não adianta só ler. Tinha matéria, tinha parte da matéria que eu precisava parar e fazer esses resumos.
Eu usava o meu tempo de questões, parava as questões em si e fazia o resumo que tinha me feito errar aquela parte da matéria. Retomava o meu material, retomava a lei seca e ia fazer um resuminho no fichário para poder não me embananar de novo com aquele assunto. Mas aqui, ó, tem outros exemplos aqui, ó. Isso tudo, os asteriscos, ó, tá vendo? Dois asteriscos aqui, um asterisco aqui. Ou seja, eu errei muito esse artigo aqui. E caía muito. Então, assim, o meu fichário, o meu vademecum, gente, ele é todo colorido, todo cheio de coisa, todo cheio de informação. Olha, aqui tem jurisprudência, aqui tem natureza da norma, que é uma norma penal híbrida, aqui tem vigência, sabe? Então, assim, não adianta você achar que você vai ter um material líquido. Ah, eu tenho que ter um material que. O material tem que ser limpo. Se você tem essa capacidade, ótimo pra você. Mas assim, eu só funcionava vendo meu material muito, muito marcado, muito, muito anotado, muito, muito utilizado. Então, assim, essas ver o meu vademecum assim, coloridinho, era uma forma também de eu dizer assim, cara, tô estudando. E isso ia me dando força, tá? Então, assim, esses eram os meus cadernos de erros, tá? É, deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui eu tenho um exemplo de como eu usava, como eu fazia a anotação do erro quando era uma jurisprudência. Gente, como eu falei pra vocês, sempre tem um abençoado no comentário do que é concursos que faz um comentário que bota o fundamento legal daquela jurisprudência que você errou. Então, eu pegava no comentário do que é concurso e dizia assim, cara, isso tem ligação com o artigo 5º, parágrafo, inciso 6, que é justamente a liberdade de consciência e de crença. E eu ia para a página do meu Vadmecum, que falava da liberdade de consciência e de crença, e colocava um post-itzinho e anotava o resumo do resumo, do resumo, do resumo da jurisprudência que eu tinha errado. Então, eu fiz aqui um resuminho, aqui eu errei, eu lembro benzinho, isso aqui foi um curso que eu tinha feito um simulado inédito, que tinha tratado sobre os exemplares de bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais. Era uma jurisprudência super recente na época, acho que era até do Paraná, foi um curso do Paraná, da Em Breve Defensoras. E eu coloquei no meu vademecum. Inclusive, gente, não era só no curso que eu fazia essa técnica. Eu usava essa técnica até nos cursos que eu fazia de simulados inéditos. Porque os meus erros começaram a me guiar. Porque todas as vezes que eu lia o inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal, eu lia de novo essa jurisprudência. Então eu revisava e não esquecia nunca mais. E aqui eu tenho outro exemplo, ó. Eu coloquei no artigo da Segurança Pública da Constituição Federal os ciclos do poder de polícia. Porque na jurisprudência do STF e do STJ, que tratam das guardas municipais, na época, foi tratado os ciclos do poder de polícia. E eu vi, cara, isso aqui é um prato cheio para cobrarem. E me cobraram em um dos meus treinos de prova oral. E eu só esqueci a fase, eu acho que do consentimento. Mas eu sabia descrever todas as fases, porque eu repeti isso muitas vezes. Porque eu li isso muitas vezes na minha lei seca. Porque a lei seca, ela aparece não só na meta da lei seca, acho que eu já falei isso para vocês, ela aparece nas metas de edital, ela aparece aqui nas questões. E às vezes, até quando você está lendo o informativo, você abre o Vadmec, porque, por exemplo, se você está ouvindo o podcast do Bruno, ele cita o artigo de lei que foi o fundamento legal daquela jurisprudência. Cansei de fazer anotação no meu Vadmec durante a oitiva dos podcasts informativos. E se você não viu, já está disponível aqui no canal, é o nosso pilar número 2, a como estudar jurisprudência. E lá eu falo que eu estudava por meio de podcasts, os informativos, justamente porque eu não curtia muito. Mas é isso. Aqui, já finalizou aqui as minhas fotinhas. Deixa eu abrir aqui de novo para conversar com vocês diretamente. Isso, galera. Fazia o meu caderninho de erros no Vadmecum, no meu material de lei seca, para repetir várias e várias vezes. Deixava o cronômetro rolando e quando batia os 30 minutos, eu finalizava a questão que eu tinha. Se eu tivesse no meio de uma questão ou no meio de um resumo, eu finalizava, passava um pouquinho do tempo, mas em regra, batia o relógio. Eu finalizava aquela matéria e já ia para a próxima. Ah, Thaís, número de questões. Volto a dizer para vocês, não tinha número de questões. Então, tinha dia que eu fazia uma questão, tinha dia que eu fazia 5 questões, tinha dia que eu fazia 10. Mas tudo dependia da matéria, dependia de eu pegar, às vezes eu pegava uma sequência de erros. Nossa, cansei de acontecer isso. Que eu pegava uma sequência de erros e demorava muito, porque eu estava naquelas matérias mais dificultosas, aquelas matérias mais cansativas, que eu precisava ter uma atenção maior. E eu utilizava meu tempo de questões para isso, para ter essa atenção nas matérias que eu estava com dificuldade, ou que eu ainda nem tinha visto. Muito importante isso. Às vezes a gente fica, mas eu não vi essa parte da matéria. Tudo bem. Utilize desse tempo para dar uma pincelada nessa parte da matéria que você ainda não tem familiaridade. Acaba que todas as matérias que a gente já está aqui formado em direito, gente. Então, acaba que boa parte das matérias a gente já teve contato alguma vez na nossa vida. Então, tá ali, tá nos compartimentos do teu cérebro. Só que às vezes a gente não tratou de uma forma aprofundada na faculdade, às vezes a gente não viu da melhor forma possível. E esse momento da questão vai dar um start no teu cérebro para você começar a ter uma familiaridade de novo com essa matéria. E quando você chegar na leitura do PDF, quando você chegar nesse ponto do edital, você já vai estar com esse start, você já vai ter acendido a sua ignição. E aí vai ser bem mais simples entender a parte da matéria que você antes ia demorar muito mais. E talvez tenha um pouco mais de dificuldade nessa parte da matéria. Gente, é isso.
Era assim que eu fazia questões. Era por tempo. Não tinha meta de questões. Era fazendo o caderno de erros do Vadmecum, era fazendo os fichários pontualmente. Lembrem sempre, os fichários eram excepcionais. Era só numa situação. Eu já repetiu várias vezes aquele erro. Não era sempre. E lembre, escrever dói. Então, assim, eu também, por fazer manuscrito, me forçava a ser sintética. Dava às vezes até uma preguiça, porque, cara, doía muito a mão. Eu sempre tive muita dor na mão para escrever. E por ser manuscrito, eu forçava a escrever menos e de uma forma que eu compreendesse depois. Então, assim, tinha todos esses pontos que foram me ajudando a depois construir esse material, que virou meu material que eu chamo de Lei Seca Plus, porque no momento que eu lia Lei Seca, no momento que eu ia para uma meta de edital que era mais legislativa, eu tinha um material plus, um material combo, com jurisprudência, com teoria. Às vezes eu colocava parte da teoria, que era às vezes uma matéria teórica mesmo, só que tava ali, tinha uma ligação com um artigo de lei. Então eu, por exemplo, conceito de dolo. Aí eu ia pro crime doloso no Código Penal e colocava post-it no crime doloso, para eu lembrar todas as vezes que eu lesse lá crime doloso, qual o conceito de crime doloso para tal doutrinador. Então, assim, todo o meu vademecum foi construído com base nos meus erros, e isso foi me ajudando a aumentar o percentual de acerto e ver as preferências da banca, das bancas em geral, porque eu também não selecionava banca, vocês estão vendo isso. Não selecionava porque acaba que uma banca e outra se repete. Por mais que a FCC tem algumas preferências, a FGV tem outras, ok. Mas quando a gente está formando base, a gente não tem que ter preferência por banca nenhuma, tu não sabe qual vai ser a banca do teu edital. Então, se prepare para todas. Você está estudando direito. É isso que você tem que focar. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Como sempre, eu falo pra vocês, persistam. No início vai ser doído, no início vai ser maçante, vocês vão errar tudo, vocês vão querer desistir, vocês vão querer jogar tudo pro alto. Calma. Lembrem sempre da Thaís. Quando vocês pensarem em desistir, lembrem de mim, dizendo, calma. Dá uma parada, respira e diz, é só 30 minutos. Era assim que eu fazia comigo. É só 30 minutos. 30 minutos que eu tenho que aguentar. E eu aguentava. Porque vocês precisam também fazer concessões para conseguir conquistar os sonhos de vocês. Isso. Um beijo. Espero que ajude muito. Compartilhem com todo mundo. Curtam, comentem esse vídeo. Eu vou também fazer um post no meu Instagram mostrando um resuminho do que a gente tratou aqui. Mas o principal vai estar aqui nesse vídeo, porque aqui eu tirei esse tempo para ensinar vocês como eu fazia as minhas questões e como era fazer essas metas de questões aleatórias durante o meu dia. Simulados. Ah, importante falar dos simulados. Já falei um pouco, mas basicamente questões de prova, tá, gente? Vocês vão buscar aqui. Eu vou dividir minha tela de novo com vocês. Eu já estava finalizando, mas eu vou dividir minha tela de novo com vocês. Esse vídeo vai ficar imenso, mas é isso, a gente faz o negócio. Vamos lá. Aqui, a gente tem uma aba, ó, aba provas do que concursos. Eu fazia meus simulados assim, gente, eu não gostava de imprimir, porque quando eu imprimia, saía as questões anuladas e desatualizadas. Então eu gostava de fazer no digital. Eu pegava um papel e ia escrevendo, ia marcando aqui, mas eu ia escrevendo num papel sem corrigir, que eu ia corrigir só no final. Mas assim, eu escrevia as alternativas no papel, sabe? E tirava as desatualizadas e as anuladas. Me ajudava muito. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Cargo, defensor. E pronto, ó. Aqui as últimas provas. Tem até a última, inclusive, ó, da Defensoria do Amazonas. Aí vem aqui em resolver online. Aí tira as anuladas e as desatualizadas. Ó, galera, a gente teve 98 questões aqui, ó. Tirando as anuladas e as desatualizadas. Esse aqui é o teu 100%, tá? Então, assim, quando você for ver a distância para o corte, você tem que tirar essas duas questões, tá? Então, assim, ia fazendo aqui, ó. Fazia e tal. Nananã. Aí, quando finalizava a página, eu ia corrigindo tudo, e aí só marcava no meu caderno o que eu precisava depois de revisar. E eu só revisava as questões do simulado, se desse no mesmo dia, ok, mas em regra, eu fazia uma metazinha de 15, 30 minutos no final do meu dia, só para olhar esses erros. E no simulado, eu fazia questão de, tipo assim, abrir o Vademecum e realmente só marcar no Vademecum porque era para ser mais dinâmico, mais rápido. Aí eu fazia asterisco, fazia resumos muito pontuais e às vezes só lia a resposta aqui no que concursos. Mas era assim que eu fazia os meus simulados, gente, aqui nessa aba do que concursos. E, como que você marcava tempo, Thaís? Eu vou deixar também esse link para vocês, ó. Aqui, cronômetro da prova do Enem. Ele tem igualzinho no dia da prova. 5 horas, 4 horas, de meia e meia hora. E o fiscal vai falando, igual no dia da prova. Então eu deixava esse cronômetro aqui rolando de um lado, o simulado do outro, e ia fazendo. Então, assim, era assim que eu fazia meus simulados. Vou parar aqui de compartilhar. Eu vou deixar tudo linkado, não se preocupem, espero que ajude. Agora sim, vou finalizar esse vídeo. Lembrem sempre disso, persistam, não desistam, porque assim, é a persistência que faz com que a gente passe.
Não tem fórmula mágica, não tem, um curso maravilhoso, um curso que seja único. Isso que eu tô falando para vocês foi uma construção de vários cursos que eu fiz na minha vida, com especial atenção para o Base Abeca, que foi o que me ensinou a estudar. Mas o material deles, o material era do RDP, que era o meu material de base. Então, assim, não é o único curso que vai te fazer passar. O importante é a gente aprender a estudar e saber o nosso caminho das pedras nessa trajetória. E depois que a gente encontra esse caminho, vocês vão ver como é mais simples e não fica prazeroso, gente. Mas assim, fica mais fácil. Não fica fácil, fica mais fácil. O que era muito difícil, fica difícil leve, tá? Mas o importante é que a gente saiba que precisa persistir para continuar, por mais que seja difícil. Vale a pena, tá bom? Beijo, sabor, açaí. Tchau, tchau.